Horror é a palavra mais usada para descrever toda a história, desde o que motivou um esfaqueamento ao próprio crime. Era sexta-feira, 30 de maio de 2014, na cidade de Waukesha, em Wisconsin, a oeste de Milwaukee, onde 3 amigas, que estudavam na mesma escola do ensino médio, colegas de classe, e 2 delas, amigas há anos, faziam uma pequena festa do pijama para comemorar o aniversário de uma das meninas. Seus nomes eram Peyton Lautner, Anissa Weier e a aniversariante Morgan Geyser. Seria uma noite alegre, onde antes as meninas haviam se divertido andando de skate, brincando com suas bonecas e terminaram o dia comendo pizza antes de comer o bolo de aniversário. Fazia algum tempo que as meninas não se reuniam e todas estavam ansiosas por essa comemoração. No dia seguinte, pela manhã, sábado, 31 de maio de 2014, as 3 decidiram brincar de esconde-esconde em uma floresta que até então ficava próximo à casa de Morgan, um local que elas conheciam e estavam acostumadas, e não haviam motivos para não deixá-las ir. Elas acordaram cedo e foram. As horas se passaram e Peyton, que disse à sua mãe que retornaria para casa bem cedo, não voltou. Por volta das 9h45 da manhã, um oficial da polícia chegou em sua casa e, ao avistá-lo, a mãe de Peyton imaginou que algo tinha acontecido com algum familiar, mas não imaginava que era com sua filha. O que tinha acontecido foi uma tentativa de homicídio que chocou os Estados Unidos. As 2 meninas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier, esfaquearam 19 vezes Peyton Lautner. Elas usaram a brincadeira de esconde-esconde como um pretexto para que fossem até a floresta. Lá, a ideia era atraí-la até o banheiro público de um parque e matá-la lá dentro. Mas Anissa teve medo que alguém chegasse e a surpreendesse. As 2 então decidiram matar Peyton no meio da floresta. A arma do crime foi uma faca de aproximadamente 12 centímetros, usada na cozinha da casa de Morgan. O motivo que levou 2 crianças a cometerem esse crime é uma das partes mais intrigantes desse caso. As 2 pretendiam agradar ao Slenderman, um personagem de terror que conheceram na internet e com a qual estavam obcecadas. O crime foi encarado pelas 2 crianças como um sacrifício necessário para entrarem no culto do homem sem face. Há meses que Morgan Geyser e Anissa Weier planejavam um ataque a Peyton. Depois de 2 ou 3 formas pensadas de como iriam atrair e matar a vítima, a floresta para elas parecia a melhor opção. Enquanto uma das meninas segurou a vítima, a outra esfaqueou-a nos braços, pernas e torso. Peyton foi deixada no bosque pelas 2 amigas que prometeram para a vítima, ainda com vida, que iriam buscar ajuda, mas fugiram, segundo elas, em direção à mansão do Slenderman. Talvez por um instinto de sobrevivência, Peyton encontrou forças mesmo após o ataque e mesmo com dificuldades de respirar, conseguiu se arrastar pelo meio do mato e chegar até a beira da estrada, onde, coincidentemente, um ciclista passava no mesmo momento e viu a menina cheia de sangue. Ela pediu por ajuda, dizendo que havia sido esfaqueada. Imediatamente, ele ligou para o telefone de emergência 911 e informou a cena que acabara de ver. Do outro lado da linha, até o atendente da polícia se assustou ao saber que algo assim havia acontecido naquela calma cidade. Apesar de quase desmaiar, Peyton ainda bebeu água enquanto aguardava a ambulância. Ela foi levada ao hospital, enquanto o outro oficial da polícia ia até a casa da menina avisar aos seus pais. Ao saber da notícia, até mesmo a mãe de Peyton inicialmente não conseguia acreditar que as autoras do crime eram Morgan e Anissa, crianças de 12 anos, mas a própria Peyton confirmou o fato. Morgan e Anissa foram encontradas em uma estrada próxima ao local do crime, carregavam ainda a faca e foram levadas pela polícia para interrogatório. Uma das meninas se sentiu estranha por não ter sentido remorso. Ambas falaram em Slenderman, uma figura fictícia criada em 2009 para um concurso de Photoshop. Os participantes tinham de transformar fotografias normais em imagens arrepiantes através da manipulação digital. As imagens foram compartilhadas em fóruns dedicados a assuntos paranormais. Foi aí que Victor Surge
criou uma das fotografias preto e branco, onde se viam crianças e uma criatura misteriosa que as perseguia, o então chamado Slenderman. A figura é enigmática, com um corpo extremamente magro e comprido, com uma cabeça branca sem rosto ou expressão. Além dos braços, das suas costas saem vários tentáculos. O seu objetivo, numa versão mais pesada da história, é perseguir crianças, hipnotizá-las e traumatizá-las. Morgan e Anissa conheceram o Slenderman através de um site que disponibiliza pequenos contos de terror, as chamadas creepypastas, e alguns desses contos são sobre o Slenderman. Morgan confirmou que, assim como Anissa, ficou obcecada com a figura que, segundo a jovem, começou a observá-la, ler os seus pensamentos e a teletransportar-se. O objetivo de vida das duas meninas era ser uma espécie de servidoras do Slenderman, e para isso teriam que sacrificar alguém. Caso contrário, o homem sem rosto mataria suas famílias. As duas admitiram sentir uma mistura de medo e fascínio pela figura. Para elas, era um monstro real, e após a morte da colega, planejavam viver na mansão do Slenderman. O que não se sabia até então é que Morgan Geyser, a mente que estaria por trás de tudo, inclusive de persuadir Anissa a cometer esse crime, era esquizofrênica, assim como seu pai. Para ela, Slenderman era real. Ela vê e ouve coisas que só existem dentro da cabeça e acredita fielmente nessas coisas como verdadeiras. O pai de Morgan, que ainda sofre com a doença, alegou que no começo realmente sentia dificuldades de saber diferenciar o real do fantasioso, e só com o tempo e ajuda médica aprendeu a controlar de certa forma sua condição. Inicialmente, Morgan foi considerada incapaz de responder por seus crimes, e devido à doença foi levada para um centro de tratamento, onde se recusou a tomar os medicamentos prescritos. Um outro laudo apontou ainda que as duas sofriam com problemas mentais, mas em dezembro de 2014, ambas foram consideradas capazes de responder por seus crimes. Após algum tempo, com recursos da defesa, tentativas de invalidar depoimentos, e levando em conta a doença e a idade das meninas, só em 14 de fevereiro de 2017, o juiz considerou a confissão das meninas admissível, apesar de terem só 12 anos. Decidiu também que elas serão julgadas separadamente, e as audiências estão programadas para setembro e outubro de 2017. Elas serão julgadas como adultas. Foi por essa razão que os seus nomes e imagens acabaram sendo revelados. A pena pode chegar até 65 anos se forem condenadas. A vítima, Peyton, apesar dos ferimentos, sobreviveu e atualmente tenta levar uma vida normal, apesar do trauma. O administrador do site de creepypastas publicou um comunicado sobre o caso, depois de ter recebido várias críticas. E ele disse: "Não acredito que seja culpa do Slenderman ou de contos de horror que isto aconteceu. Não acredito que histórias arrepiantes levem crianças a tornarem-se más ou doentes. Penso que na verdade as histórias podem assustá-las ou deixá-las ansiosas. E se o seu filho tem problemas de violência ou depressão, é muito importante certificar-se de que não interajam com coisas que aumentem isso. Algumas pessoas nunca assistiram Hannibal, mas transformaram-se em assassinos em série canibais." Na sua opinião, mesmo consideradas com problemas mentais e terem 12 anos de idade, é correto que sejam julgadas como adultas? A pena de 65 anos de prisão é cabível? Ou seria necessário um outro tipo de punição, ou até, quem sabe, tratamento psiquiátrico, e que o caso prossiga sem julgamento?